Vamos iniciar a leitura do livro A Agenda Pleiadiana, de Barbara Hand Clough, Conhecimento Cósmico para a Era da Luz. Tradução de Ana Gláucia Ceciliato. Editora Madrás, do original The Pleiadian Agenda, A New Cosmology for the Age of Light, by Barbara Hand Clough. Publicado originalmente nos Estados Unidos por Beer & Company Incorporation, uma divisão Inner Trade International, Rochester, Vermont. Tradução autorizada do inglês. Em 2009, Madras Editora Limitada. Editor Wagner Veneziani Costa, produção e capa, equipe técnica Madras, ilustração interna, Melinda Belter, tradução Ana Gláucia Ceciliato, revisão Adriana Bairrada, Wilson Rioji Imoto, impressão e acabamento, editora Parma. Sentir-se em casa. Nós, os deuses, nada tiramos de sua integridade original porque ninguém pode fazer isso. Contudo, distorcemos seriamente uma parte de sua realidade. Como viajamos para muito longe, somos grandes guerreiros e muito másculos. Seu destino é sentir-se em casa e viver em harmonia com todas as espécies da Terra. A fim de ressoar com Gaia, vocês precisam ser muito femininos. Nós esforçamos a ser ligados demais a guerras, compulsivos demais, muito focalizados no espaço e no tempo lineares, temerosos demais. Agora, essas tendências incompatíveis estão explodindo suas células. Por sorte, sua matriz genética também recebeu contribuições estelares e essa matriz estelar celular precisa agora despertar. Vocês precisam interagir com outras dimensões a fim de se curar. Para Gary Clough, agradecimentos. Este livro jamais teria sido escrito sem o apoio incrível que recebi de Gary Clough. Ele foi o principal redator do livro e foram sua habilidade e dedicação extraordinárias que me possibilitaram cobrir um material tão extenso e difícil. Obrigada, Brian Swaim, pela apresentação deste livro. Você esteve sempre comigo nessa mudança radical de consciência enquanto transitávamos da mente heliocêntrica para a galáctica. Canalizei este livro para Gary Clough, John Kaminsky e Audrey Peterson. Obrigada, John, por transcrever as fitas e ajudar na redação, e também por ficar sempre atento para quaisquer inverdades ou ênfases mal colocadas. Audrey, obrigada por sua abertura, seu amor e sua visão da luz. Agradeço a vocês três por sua disposição em dar outro passeio louco com os pleiadianos. Gostaria de agradecer as pessoas que mais me ajudaram a tornar a minha voz pleiadiana mais clara. São elas: Bárbara Marciniak, Ken Carey, Lisa Royal, Wendy Monroe, Tom Catsley e Toby Terry Wise, de Power Place Towers. Obrigada a Jane Scoville e ao cinegrafista David Drury por perceberem a importância desta obra em tempo de filmá-la no Egito em 1994. Desejo também agradecer as pessoas que me ajudaram a compreender o grande calendário maia. São elas: Ron Batsman, Alberto Ruiz Buenfil, José Loidini Arguelles, Tony Scherer, John Major Jenkins, Terence McKenna, Stephen McFadden, Hugh Halliston e José Dias Bolho. Obrigada a Carol White, Audrey Peterson e Nick Scully por me ajudarem a ver os elementais. A Dawn Earth Wingard por me manter em meu corpo quando eu trabalhava demais. E a Bárbara Morgan pelos jardins. Talvez eu não tivesse sido sempre tão clara a respeito da igualdade entre animais, insetos, pedras, humanos e estrelas sem o carinho dos meus 4 filhos. Tom, Matthew, Christopher e Elizabeth. Obrigada por terem compartilhado a Terra comigo. Introdução. Entrando no Universo. A melhor abordagem para o novo livro de Barbara Hand Clough, Agenda Pleiadiana, é vê-lo dentro da tarefa cosmológica tradicional de se aprender como entrar no universo. Para a maioria das pessoas do mundo de hoje, isso pode parecer uma tarefa estranha ou até mesmo completamente trivial. Afinal, o universo não nos cerca de todos os lados. Portanto, o que poderia ser mais fácil do que entrar nele? Na verdade, porém, esse desafio de pensar no universo é muito antigo. E nós, humanos, em particular, temos um desafio ímpar como espécie, porque não nos apoiamos apenas em nossa herança genética. Outros animais são poupados disso. Pelo menos na maioria das situações, as regras de comportamento são bastante claras. Nós temos um desafio totalmente diferente. Acumulamos informações a respeito do universo, de como ele opera, e podemos consultá-las para aprender como agir de maneira inteligente dentro dele. Entrar no universo significa simplesmente aprender os caminhos de um mundo mais amplo e a forma de relacionar-se com tudo isso.
Os primeiros humanos sentiram que esse era um desafio profundo e premente. Possivelmente durante 300 mil anos e certamente pelo menos por mais 40 mil anos, os humanos reuniram-se durante a noite para meditar sobre os caminhos do universo, a fim de descobrir seu próprio caminho através do grande mundo. Seja qual for o continente em que tenham vivido, em que cultura ou em que era, os humanos sempre se reuniram à noite, ao redor do fogo nas planícies africanas, nas cavernas das florestas eurasianas, sob o resplandecente céu noturno da terra australiana, nas moradas da América do Norte, para contar as histórias sagradas do universo e do que é necessário para viver uma nobre vida humana. Digo que isso aconteceu em todas as culturas, mas, naturalmente, hoje não é bem assim. Nós, os humanos contemporâneos, não o fazemos. A humanidade moderna parece ser a primeira cultura a quebrar essa tradição primordial de celebrar os mistérios do universo. O que pode significar o fato de termos abandonado algo que funcionou durante 300 mil anos? A sociedade industrial moderna age de maneira diferente. Questões de grande significado são tratadas não em cavernas nem em planícies abertas, mas em igrejas, mosteiros e templos. Nesses locais, todos os fins de semana, bilhões de humanos se reúnem para refletir sobre sua relação com o divino. Em todos esses milhões de cerimônias religiosas semanais, tão essenciais à saúde e à espiritualidade da humanidade como um todo, pode-se encontrar uma diversidade de comemorações religiosas, mas raramente se vê uma contemplação séria do universo, onde por universo quero dizer simplesmente o universo das estrelas e do solo dos anfíbios e dos mamíferos, e dos insetos e dos rios e das terras úmidas. Assim, temos o impasse contemporâneo por um lado. As religiões contemporâneas focalizam principalmente as relações dos humanos entre si e com o divino, deixando de lado as questões antigas de como penetrar no universo, enquanto a ciência, por outro lado, embora focalize o universo, ensina um universo que não tem significado nem destino sagrado e evita falar do papel essencial que os humanos têm nele. Esse é o ponto do último livro de Barbara Handclough. Do início ao fim, ela se preocupa com o universo como um reino sagrado, um universo de matéria, energia e informações, mas também um universo povoado de seres espirituais. É um universo com um destino sagrado. Clough focaliza também, e aqui novamente do início ao fim, o papel que os humanos desempenham nessa história cósmica. Ela escreveu que irá ajudar cada um de nós a lembrar-se de como nadar nas estrelas. Promete ajudar-nos a ativar nossos eus cósmicos. Em oposição ao caráter nihilístico pós-moderno que assombra a maioria das universidades de hoje, ela fala do papel central que os humanos e a Terra como um todo têm que desempenhar. Pois, escreve ela, vocês são os corpos para todas as dimensões cósmicas durante a entrada da Terra na Era de Aquário. Nem comete ela o pecado embriagador da melhor filosofia clássica ocidental de enaltecer o humano e denegrir e, ao mesmo tempo, todo mundo não humano. Para Clough, toda vida é sagrada e toda espécie desempenha um papel vital. Numa bela frase, ela escreve que os animais são a fonte da sabedoria estelar dos humanos, e não apenas os mamíferos, nossos parentes próximos. Na visão dela, os répteis também têm um poder especial que precisamos respeitar, como quando ela escreve que nós, répteis que permanecemos na Terra, somos os que possuem essa incrível inteligência de Gaia. Trazemos esse conhecimento dentro de nosso corpo físico. Antes de prosseguirmos, precisamos parar para fazer uma pergunta muito simples. Se nossas crianças fossem iniciadas no universo por meio de tal cosmologia, uma cosmologia que considerasse o universo sagrado, que mostrasse aos humanos um papel vasto e cósmico, que respeitasse os animais e as outras formas de vida, seriam elas condenadas a crescer e a destruir a Terra como tantos de nós fizemos? Se desejarmos moldar uma cultura baseada em uma cosmologia viva, precisamos saber por que visões como a de Clough são inevitavelmente descartadas pelo time de administradores do mundo. A humanidade perdeu a cosmologia especulativa 5 séculos atrás, quando o novo empreendimento científico destruiu a compreensão comum que a humanidade medieval tinha do universo. Em 1543, Nicolau Copérnico, um obscuro astrônomo polonês, anunciou que era o Sol e não a Terra o centro do universo. Naturalmente, agora aceitamos isso como verdadeiro, mas precisamos nos lembrar de que toda cultura baseou-se na suposição de que a Terra fosse o centro. E um dos resultados dessa transformação foi rejeitar todas as obras cosmológicas especulativas, obras semelhantes à que vocês têm nas mãos. Vou explicar como isso aconteceu. Copérnico, mais do que qualquer outra pessoa, tinha consciência do perigo de sua pesquisa.
Como um cânone da igreja, ele recusou-se a publicar as descobertas que fizera até se encontrar em seu leito de morte. E o que ele temia realmente aconteceu. O conteúdo científico de sua pesquisa foi aceito e a orientação cosmológica de todo mundo medieval foi vagarosa, mas decididamente rejeitada. O mundo moderno, baseado numa cisão entre a ciência e a religião, teve ali o seu início. A partir daí, a religião seria cada vez mais vista como um repositório de verdades concernentes ao comportamento indispensável para se alcançar o céu. A ciência, por sua vez, viria a ser compreendida como um método para a descoberta da verdade sobre o universo físico, um universo não mais considerado como repleto de realidades espirituais, mas composto inteiramente de matéria densa. O que precisamos perceber aqui é que a descoberta de Copérnico a respeito do movimento da Terra ao redor do Sol também deu aos humanos a vantagem de ver como a verdade é apreendida. Provavelmente, durante 100 mil anos, os humanos acreditaram que a Terra fosse o centro do universo. Esses humanos mais antigos teriam ficado profundamente confusos se tivessem recebido qualquer sugestão de que o Sol ficava no centro e era a Terra que girava ao redor dele. Para a mente ingênua ou pré-copérnica, o Sol era essa coisa quente que, lá no céu, girava ao redor da Terra todos os dias. Não podemos saber quão grande ele é, mas não pode ser assim tão grande, uma vez que nos é possível bloqueá-lo totalmente apenas com o nosso polegar. A Terra é, em comparação, o mundo todo. É um lugar de grandes oceanos e ondas imensas, de enormes cadeias de montanhas e de furacões apavorantes, de nevascas e avalanches. A grandeza de Copérnico foi que, com o seu livro, ele forneceu um processo pelo qual os mais avançados pensadores da Europa podiam captar essa nova, sutil e surpreendente verdade. O Sol reside no centro do sistema solar, enquanto a Terra, Marte e Júpiter, assim como todos os demais planetas, circulam ao seu redor. A consequência infeliz, porém, foi nos convencer de que nossos sentimentos e nossas intuições não eram confiáveis. Dali em diante, toda obra que se apoiasse nesses meios de conhecimento, e certamente esses são os principais meios de a Agenda Pleiadiana de Cló, deveria ser considerada sem sentido, idiota, sem valor e uma perda de tempo. Como, então, abordar a obra visionária e especulativa, especialmente esta que temos em mãos? Creio que há 3 abordagens básicas. A primeira seria a da tendência atual da ciência, que considera sem valor toda discussão baseada na astrologia ou sintonização galáctica. Tal abordagem caracteriza a maioria dos cientistas de hoje. A segunda abordagem seria considerar tal obra como literal e cientificamente verdadeira, mais ou menos da mesma forma que algumas pessoas consideram a Bíblia. Essa proposta, talvez mais popular que a primeira, tem o defeito infeliz de colocar seus adeptos contra a ciência, que é a abordagem da verdade mais consensual e vigorosa presente em nossa cultura. A terceira abordagem, sugerida pelo próprio texto, é pensar na obra como pertencente ao domínio da poesia, a fim de compreender como a visão poética pode ser verdadeira, porém verdadeira em uma forma distinta da verdade científica. Gostaria de oferecer o seguinte à guisa de explicação e como imagem para a agenda pleiadiana como um todo. Imaginem o momento em que Beethoven tocou pela primeira vez sua Ode à Alegria em uma sala vazia. A sala, porém, não estava tão vazia se considerarmos todas as formas de vida, em particular os procariotes unicelulares que se encontravam, imaginemos, flutuando no ar. Sem qualquer dúvida, se é que podemos considerar um organismo unicelular a mais leve gota de sensibilidade, tais procariontes não teriam a capacidade de apreciar a música que enchia a sala. Como seria, porém, se apenas uma dentre os bilhões dessas criaturas fosse um gênio? Se, em vez de simplesmente permitir que as vibrações musicais palpitassem através dela sem serem percebidas, ela despertasse para a presença de algo grandioso. Certamente o que ela iria experimentar seria apenas a mais ínfima parcela da total realidade da música de Beethoven, mas não é concebível que ela fosse tomada pela estranha sensação de que, subitamente, estava sendo penetrada por uma magnificência muito além das atividades comuns de sua vida? Se um ser humano tem a sensibilidade de reagir a uma inteligência que varre a Via Láctea, uma inteligência que organizou 300 bilhões de estrelas por 10 bilhões de anos, uma inteligência cuja forma e funcionamento está fora de qualquer coisa, já articulada pelas técnicas cuidadosas e empíricas da astronomia moderna, podemos imaginar que esse ser humano precisaria criar uma imagem fantástica e poética. Se o neocórtex ou outra região do sistema nervoso central tivesse sido incendiado por uma vasta mente cibernética ou galáctica,
Seria de se esperar ouvir não os cuidadosos e seguros pronunciamentos da verdade de ontem, mas as incríveis e especulativas visões de Barbara Handclaw em A Agenda Pleiadiana. Brian Swimme, Ph.D. Brian Swimme é cosmólogo e físico gravitacional do California Institute of Integral Studies, Instituto de Estudos Integrados da Califórnia. É o autor de The Universe is a Green Dragon, O Universo é um Dragão Verde, e coautor com Thomas Berry de The Universe Story, A História do Universo.